Bom dia. TSE confirma o uso de urnas eletrônicas para as eleições municipais de 2016. No estúdio, vamos falar sobre a violência doméstica e o aumento no número de denúncias. E mais, você vai ficar por dentro das dicas para o fim de semana na Agenda Cultural. Hoje é 11 de dezembro de 2015 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. E a gente começa a edição desta sexta-feira falando que ainda falta muito lixo para ser recolhido na capital. Você acompanha agora as imagens feitas ainda há pouco nas avenidas Vitorino Freire, na Areinha, e também na Avenida Venceslau Braz, no Canto da Fabril. Os agentes de limpeza começaram a recolher o lixo acumulado ainda na quarta-feira, mas estimam que só na próxima segunda-feira toda essa problemática, todo esse lixo aí espalhado em várias ruas e avenidas da capital seja recolhido. Enquanto isso, a população espera que a situação seja resolvida o mais rápido possível, já que toda essa sujeira causa um grande risco à saúde pública. E olha só, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou que as eleições municipais de 2016 serão feitas com urnas eletrônicas. Segundo o tribunal, após o Congresso aprovar o projeto de lei que mudou a meta fiscal de 2015, o Ministério do Planejamento fez uma nova estimativa de receitas que possibilitam a votação por meio eletrônico. A Justiça Eleitoral terá 267 milhões de reais garantidos para o processo eleitoral. E a gente fala de economia, a Bovespa teve queda de 1,04% aos 45.630 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial teve alta de 1,7% e vale R$ 3,80. O peso argentino teve alta de 1,43%, cotado a 39 centavos. O euro teve alta de 1%, cotado a R$ 4,17. E a seguir a gente fala sobre violência doméstica e o aumento no número de denúncias. Agora são 7 horas e 35 minutos. O Bom Dia Maranhão volta já. Agricultores que vivem na região tocantina estão sofrendo com a estiagem na área. Muitos criadores vêm perdendo gado pela falta de condições favoráveis para o pasto e a ausência de chuvas tem deixado açudes secos. Quase na metade do mês de dezembro e nada de chuva. O sol forte e uma fumaça que há alguns dias também invadiu a zona rural de Imperatriz. Este lavrador costumava plantar em novembro, esperou e nada do inverno chegar. E cada vez mais seco. Aqui, nós aqui não tem nem sinal de chuva não. Tudo seco, secando tudo. Até os matos. Está secando por conta. Nesta fazenda, entre os povoados Olho d'Água dos Martins e Coquelândia, às margens da Estrada do Arroz, o gado procura o pouco que ainda resta de verde no pasto. A água que não está fácil, aqui os animais ainda podem contar com o pouco que ficou no açude. A falta de água também é problema nesta fazenda. O açude secou completamente e o proprietário gastou R$ 3.375 preparando o espaço, esperando a chuva cair. Juraci é lavrador e dono da terra. Ele garante que foram 13 horas de escavações no local onde antes, neste mesmo período do ano, o terreno já estava encharcado. Eu nunca vi, do que está seco aqui, sem pasto, aquele negócio sem água. Só esse ano mesmo, é tudo seco. É pasto, é água, Quem tinha pasto, o fogo queimou, aquele negócio todo, né? Tudo é prejuízo. Tudo é prejuízo. E pode ficar pior. O fenômeno climático El Niño continua agindo nas regiões norte e nordeste do país. Ele prejudica a estação chuvosa, que dura 6 meses. No Maranhão, a estiagem é monitorada e, diferente de outras 1000 cidades do Nordeste, a situação por aqui ainda não é de emergência. Muito calor em Imperatriz e Barra do Corda. A máxima pode chegar aos 40 graus. Em Carolina, a máxima também pode alcançar os 40 graus e a mínima é de 23 graus. Na capital São Luís, os termômetros oscilam entre 25 e 32 graus. Em Barreirinhas, Bacabal e Itapecuru-Mirim, máxima de 33 graus. Colinas, calorão de 37 graus.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, fez um alerta para falsos e-mails sobre o Enem. Ao vivo, o repórter Clécio Bertozzi tem os detalhes. É isso mesmo, Clécio? Bom dia. Bom dia, Eliane. Bom dia a você de casa. Olha, é isso mesmo. O INEP divulgou por meio de um pôster no Twitter que os e-mails recebidos pelos candidatos, o e-mail recebido pelos candidatos foi o e-mail recebido pelos candidatos do Instituto Nacional, divulgado pelo MEC, ter enviado aos candidatos nas últimas semanas, que fizeram provas do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano. O post informava que é falso o e-mail que alguns participantes do Enem receberam sobre erros na inscrição. Uma segunda mensagem eletrônica informa que o INEP não solicitou recadastramento de participantes do Enem 2015. Só lembrando que o Enem 2015 ocorreu nos dias 24 e 25 de outubro deste ano. O espelho da redação do Enem deve ser divulgado somente em janeiro, no início de janeiro de 2016. Então, os e-mails que foram recebidos nos últimos meses, que o IMEC teria enviado aos candidatos, foi falso, segundo o INEP, LN. Obrigada pelas informações, Clécio. Bom dia. E olha só, no fim do mês de novembro, câmeras do Ministério Público flagraram um homem agredindo covardemente uma mulher na cidade de Imperatriz. A violência cometida pelo homem teve grande repercussão e o assunto foi discutido ontem durante um congresso que acontece no Ministério Público, que abordou, entre outros temas, a violência doméstica. Eu converso agora com a promotora de Justiça de Defesa da Mulher, Selma Regina Souza Martins. Bom dia, obrigada por ter vindo aqui ao Bom Dia Maranhão. E aí a gente começa falando desse caso que infelizmente é um entre tantos outros registrados aqui no Maranhão e que às vezes as câmeras não mostram, né? Ele acabou sendo pego, né? Sendo identificado pela facilidade aí das câmeras de segurança. O que acontece, promotora, num caso desse, onde esse homem, ele passou, a gente olhou essas imagens, a gente tem essas imagens, inclusive, ele passa quase que meia hora agredindo essa mulher covarde, é o que a gente tem que chamar, não é isso? Bom dia, Eliane. Infelizmente, essa é a nossa realidade. E o colega de Imperatriz tomou as providências e esse agressor já se encontra preso. E o que nós temos que fazer é a tecnologia a favor da mulher e contra a violência. Então, foi um caso que foi resolvido. Inclusive, muitos me perguntaram que ela foi agredida e posteriormente ainda subiu na moto. Na verdade, se você observar as imagens, era um local deserto, final de semana, que geralmente é quando a violência acontece contra a mulher. Saiu uma pesquisa que em 1h30 uma mulher assassinada no Brasil. 4.500 e 700 mulheres são assassinadas por ano. E o que nós precisamos fazer com relação a isso? Denunciar. Esse é o tipo de crime que pode ser evitado, porque a violência contra a mulher, ela começa com um xingamento e pode terminar com um feminicídio. Promotora, a gente inclusive está mostrando nesse momento as imagens onde ele, de maneira covarde, agride a mulher, ela se levanta, ela tenta fugir, mas ele mais uma vez volta a agredi-la, inclusive a moto cai. E aí a senhora falou que as pessoas perguntam para a senhora que ela ainda conseguiu subir na moto. Ela subiu, o que a gente observa nessas imagens, em quase 30 minutos de imagens, é que ela subiu contra a vontade dela. Ele obrigou ela a subir na moto, por isso que ela subiu na moto. Sim, mas ela pode estar bem aí, essa a grande questão. A gente não pode julgar, a gente não pode condenar essa mulher. Essa mulher tinha acabado de apanhar, estava fragilizada. Você não sabe o que foi que ele disse para ela, porque ele não deve ter batido nela calado. Ele deve ter dito, pode ter dito, vou acabar com teus filhos, vou acabar com tua família. Porque a violência contra a mulher é uma violência sui generis. O agressor conhece essa mulher, os seus medos, seus receios, é completamente diferente de um assalto que o agressor não conhece, a vítima não sabe, talvez nunca mais encontre, do que uma violência contra a mulher. Promotora, esse crime contra a mulher, essa violência exacerbada, ela
tem alguma forma de ser evitada? Esse agressor, ele pode ter mostrado de outras formas, antes de agredir, antes da agressão propriamente dita, ele pode ter mostrado de outras formas que ele é uma pessoa violenta? Pode. Ontem mesmo nós discutíamos isso. A criança, quando ela vê dentro de casa uma agressão, ela, em regra, ela se torna um agressor. Ao passo que a menina, quando ela vê uma agressão, ela no futuro pode vir a ser uma mulher submissa. Olha os contextos, tudo por conta da educação. Tudo por conta da base que é a educação. Porque a educação se faz muito mais por exemplos do que por palavras. E infelizmente nós temos isso dentro dos nossos lares e nós precisamos banir com isso, acabar com a violência dentro dos lares para que a gente não reproduza esse tipo de comportamento nas futuras famílias. E é por isso que o Ministério Público trabalha desde 2012 com uma campanha de prevenção da violência doméstica nos lares. Para quê? Para que essa mulher, para que essa menina seja educada de uma forma que sejam garantidos seus direitos e que ela não venha a ser agredida no futuro, inclusive ensinando aos meninos como respeitar, como tratar uma mulher dentro de casa. Isso é importante, até porque na maioria das vezes os filhos, eles acabam sendo reflexo dos pais, né? E aí, como a senhora bem exemplificou, se esse filho ele observa durante a vida inteira dele a mãe apanhando do pai, ele consequentemente vai crescer e pode vir a repetir o que ele observou, olhou o pai, e ele pode achar que isso é normal. E aí a gente eu acabo lhe questionando com relação à Lei Maria da Penha. Muita gente critica essa lei, mas houve um aumento no número de denúncias depois da execução da Lei Maria da Penha, promotora? Esse número de denúncias é constante. Essas denúncias sempre houveram, só que agora a Lei Maria da Penha incentivou a denunciar. Porque antes o que dava? No máximo pagamento de cestas básicas. Essa era a pena maior. Hoje não. A Lei Maria da Penha empoderou a mulher. Porque com a medida protetiva de urgência que ela solicita na delegacia, no Ministério Público, no Poder Judiciário, a gente retira o agressor do lar. E se ele voltar novamente a ameaçar, agredir essa mulher, ele pode vir a ser preso preventivamente. Isso tem funcionado. E, na verdade, também nós temos utilizado, a benefício da mulher, um recurso tecnológico, que é a tornozeleira eletrônica, que é extremamente efetivo. Nós temos pouquíssimos casos de reincidência com a tornozeleira eletrônica, porque o agressor fica sendo monitorado, para que ele não volte mais a agredir a mulher, a respeitar a mulher. E muitas mulheres, às vezes até voltam com esse agressor porque ele passa a respeitar. E quando você pergunta para a mulher, quando cessou a agressão? Aí ela diz, quando ele foi na delegacia, quando ele foi chamado na delegacia. Então hoje a polícia civil e militar são as portas de entrada da denúncia. Basta ligar para a polícia militar, 190, e basta ir na delegacia da mulher, que a solução vem. Então, o que a gente precisa é que essa mulher rompa esse ciclo de violência, denuncie. A violência contra a mulher é o crime que pode ser evitado, basta denunciar. Basta denunciar. E a gente percebe aí que as mulheres estão até menos tolerantes, né? Talvez não, é certeza que até essa divulgação, essa grande gama de informações tem feito também com que esse número de denúncias aumentassem, né? E aí a gente percebe que o papel importante dos meios de comunicação, até para passar essa informação para as mulheres sobre os números, sobre a importância de denunciar. Não é isso, promotora? Exatamente. Eu, em regra, quando recebo uma mulher, eu geralmente pergunto para ela, o que foi que lhe motivou a denunciar? Às vezes ela me diz, uma entrevista que eu vi, uma reportagem que eu vi. Às vezes pode até não ser local. São exemplos que são passados que incentivam essa mulher. Tanto é que a mulher está menos tolerante, que os crimes de calúnia, injúria e difamação são hoje muito denunciados. Quer dizer, bastou xingar a mulher, ela não espera. Antes, a mulher esperava 20 anos para romper com o ciclo de violência doméstica. Hoje, em 7 anos, ela rompe com esse ciclo, porque tem todo o envolvimento afetivo e emocional aí no meio da história. É o pai dos filhos dela. Olha, doutora, essa pessoa,
Ele é um bom pai, mas quando bebe, sempre tem um O mais. álcool acaba sendo uma desculpa, né? E nós somos educadas, infelizmente, se você olhar nos cinemas, nas novelas, a história do príncipe encantado ainda existe. Nós ainda transmitimos isso para os nossos filhos. Mas é errado, né? A gente tem que falar, realmente mostrar a realidade. Tem um outro ponto interessante que é com relação à medida protetiva. É uma grande reclamação, inclusive, com relação a o que pode ser mudado com relação a essa medida protetiva, essa distância que o agressor tem que ficar da vítima. Às vezes isso não é muito respeitado, não funciona na prática. Olha, a gente precisa, como disse o nosso colega Joaquim quando deu a entrevista lá em Imperatriz, a gente precisa que a mulher denuncie. Se a medida protetiva foi estabelecida com a distância de 200 metros, o que se precisa fazer? Se o agressor não está respeitando, que ela vá até ao Poder Judiciário e comunique que nós tomamos as providências. Mas por isso a justiça só funciona se a outra parte, se a mulher, vítima de violência, se achar ameaçada e desrespeitada nos seus direitos. Porque ainda não existe esse mecanismo de vigilância. Nós temos um monitoramento eletrônico. Mas a gente precisa que a mulher nos dê esse retorno. O agressor é afastado do lar, ele passa a pagar a pensão de alimentos, não se aproxima dela e dos familiares, mas precisa que essa mulher nos dê esse retorno. Pois é, e aí esse retorno, a falta dele, acaba atrapalhando todo o processo, porque o que a gente observa em alguns casos é que essas medidas protetivas não foram cumpridas e às vezes essa mulher que já tinha feito várias reclamações, ela chega até a morrer. O agressor acaba matando essa vítima, ela já denunciou várias vezes, nada foi feito, infelizmente ela acaba morrendo. Mas né? Aqui em São Luís do Maranhão não existe nenhum caso de mulher acobertada pela medida protetiva que tenha vindo a ser assassinada. Que tenha vindo a ser assassinada depois dessa medida protetiva, não existe. Nenhum. O que acontece é o seguinte, a mulher, quando ela tem a medida protetiva, se ele desrespeita, ela comunica. Mas nós temos, lhe garanto, 90% de êxito. Porque esse é o nosso trabalho diário. E é efetivo. Na segunda-feira mesmo, nós temos a audiência de agressor que está preso, há mais de 30 dias preso, por não cumprir medida protetiva de urgência. Um outro ponto também interessante é a agressora, né? A agredida, né? No caso, ela denuncia, né? E aí, por todo aquele processo de submissão que a senhora já até mencionou, ela vai para casa e depois ela reflete e resolve tirar a queixa. Pode tirar a queixa, mesmo depois de saber que ele agrediu ela, que ele vinha agredindo há algum tempo. Ela pode voltar atrás, eu sei disso, mas a justiça pode conceder isso? Pode aceitar? Pode, nos casos dela retirar a representação. Sim. Nos crimes de ameaça. Na lesão corporal, ela não pode, porque o crime é de ação pública incondicionada. Então, ela pode desistir, pode voltar com o agressor, mas o processo continua. Isso é interessante as pessoas saberem. Então, em caso de agressão, mesmo que ela retire a queixa, não será aceito. Não, o processo continua. Ela volta, às vezes ela casa com o agressor, nesse período de tempo tem filho com o agressor, e o engraçado é que geralmente em audiência eu pergunto, e elas dizem, depois do processo ele nunca mais me triscou a mão, passou a me respeitar. E isso é o mais importante. Isso é que é o mais importante, é verdade. Eu conversei com a promotora de Justiça de Defesa da Mulher, Selma Regina Souza Martins. Obrigada pelos esclarecimentos. Bom dia e bom trabalho para a senhora. Bom dia, o Ministério Público que agradece. Obrigada. E olha só, 2 casas de bingo e caça-níqueis foram estouradas na tarde de ontem durante a operação simultânea da Superintendência de Polícia Civil da capital. E policiais que compõem a seccional Oeste, nos bairros do Centro e também do Renascença. Uma das casas, na Rua da Paz, já havia sido fechada recentemente. Lá foram apreendidos quase 70 computadores com monitores para o jogo de bingo. No bairro do Renascença, a casa fica próxima ao Farol da Educação. Pelo menos a gerente de uma das casas foi detida. O balanço da ação, coordenada pelo delegado Elson Ramos, deve ser divulgado ainda hoje. E a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco você tem mais informações sobre as dicas da Agenda Cultural. 7h55, Bom Dia Maranhão volta já.
São Luís recebe a caminhada contra a dor crônica no domingo às 8 da manhã. A ação gratuita para tratar a dor acontece mensalmente ao lado da concha acústica da Lagoa da Jansen. Para participar é só comparecer ao local, preencher uma ficha e retirar a camiseta da campanha para usar durante o percurso. Estima-se que cerca de 60 milhões de pessoas sofram com problemas de dor crônica no país. E os especialistas afirmam que sentir dor não é normal, mas tem tratamento. E a atividade física é uma das formas de combate. E os Correios realizam todos os anos, nesse período que antecede o Natal, a campanha Adote uma Cartinha e Faça uma Criança Feliz. É a oportunidade de colocar um sorriso no rosto de uma criança. Querido Papai Noel, eu, João Lucas, tenho 11 anos e gostaria muito de ganhar uma bola de presente. Sou um bom aluno e tirei boas notas. Parece simples para quem lê ou escuta, mas é um verdadeiro sonho para quem escreve. Os presentes estão chegando aos poucos. Com desenhos ou com apenas pedidos sinceros, as cartinhas são adotadas. E tem emocionado com relatos de tirar o fôlego, mesmo daquele que faz isso há anos. Não tem como a gente não se emocionar. A gente vê a simplicidade da criança dando a importância a uma sandália, a um tênis, a uma bola de couro, coisas que para a maioria das pessoas são coisas simples, coisas baratas, mas que para muitas crianças, se não tiver uma ajuda, se não tiver um padrinho que adote essa cartinha, ela não vai ter como usufruir nesse Natal. Até agora, 500 cartinhas já foram adotadas. Priscila adotou a cartinha que mais tocou o seu coração. Eu, como mãe, sei que é importante a gente poder passar uma coisa boa para os nossos filhos, que eles querem um presente, eles querem alguma coisa bacana, né? E a gente vê que tem tantas crianças que precisam e não tem pais que tenham essa condição. Então, assim, primeira vez que eu vim aqui, me sensibilizei com as cartas, são muito lindas, são pedidos simples. E aí eu resolvi adotar uma criança, entregar um presente para ela, mandar um presente para ela. Dona Laurinda também já garantiu a felicidade de uma criança. É porque eu acredito que eu já tenho muito mais do que o que eles estão pedindo, então eu me sinto na obrigação de ajudar quem está precisando. Uma boa notícia para os padrinhos. As cartas podem ser adotadas até o dia 18 de dezembro. Bom, eu também já adotei aqui minha cartinha e se você também quer ser um Papai Noel voluntário, precisa vir até os Correios e adotar a sua, viu? Ainda tem muitas cartinhas aqui, ó, esperando por você. Bela iniciativa, sem dúvida. E olha só, aqui em São Luís já foram mais de 4.000 cartinhas adotadas. As entregas já iniciaram e seguem até o dia 22 deste mês. E após 10 dias de pausa, o principal campeonato de basquete feminino do Brasil foi retomado. Ontem, o Maranhão Basquete enfrentou o Corinthians Americana, aqui em São Luís. As maranhenses dominaram a maior parte do jogo, mas acabaram perdendo esse primeiro confronto pelo placar de 84-78. Essa é a terceira derrota da equipe, que ainda não venceu na competição. Maranhão e Americana voltam a se enfrentar hoje, às 8 da noite, no ginásio Castelinho. E sexta-feira é dia de ficar por dentro das dicas da agenda cultural. Olá, vem comigo e confira agora as melhores dicas para aproveitar o seu final de semana. Nas telonas, a dica é o filme francês Hipócrates, em cartaz no Cine Lume. Benjamin é residente no mesmo hospital que seu pai trabalha. Um dia, ao ser chamado no plantão, ele atende um paciente regular, apelidado de Tsunami, que morre no dia seguinte. Famoso pelos vídeos no YouTube, o piauiense Whindersson Nunes apresenta seu stand-up comedy no domingo, no Centro de Convenções da UFMA, no Auditório Paulo Freire, às 4 da tarde. Uma coisa boa acontece. Nesta sexta, a música Rola Solta ao som do cantor César Martins. A programação começa às 7 da noite na praça de alimentação do Pátio Norte Shopping. Hoje tem a Noite do Bolero, a partir das 21 horas no Yacht Clube com Rafael Rangel, o rei dos teclados. O sertanejo Gabriel Diniz se apresenta a partir das 10 da noite no Mandamentos Hall, na Lagoa. Fui adotado pelas mulheres da balada.
Hoje tem a confraternização dos pagodeiros, a partir das 9 da noite na Choupana. Presença dos grupos Vamos de Samba, Sociedade Anônima, Hugo Machado e Gleidson Rodrigues. O baiano Durval Leles, considerado como o rei do Axé Music, volta a se apresentar na capital maranhense neste sábado, na Casa dos Smiths. Também sábado, a cadência do genuíno samba carioca tem encontro marcado com Jorge Aragão, às 7 da noite no Círculo Militar. Também no sábado, uma festa à beira-mar, sob o luar e ao som do cantor e compositor Zé Cabaleiro, que volta à sua terra natal para um grande show. Me deu seu amor, eu tomei. Estas são as dicas do final de semana. Aproveite! Apenas apanhei na beira-mar um táxi para a estação. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no portal idifusora.com. Uma ótima sexta-feira e até segunda. Táxi para a estação lunar, apenas apanhei na beira-mar um táxi para a estação lunar. Bela, linda criatura, bonita.